Essa música é maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Luan Carvalho e hoje eu tô aqui para falar que eu vou fazer uma série de vídeos sobre como foi a minha internação no INCA, como foi descobrir o câncer primeiramente, a internação no INCA, como foi a cirurgia, o pós-cirúrgico e tudo mais. Para explicar para vocês como foi que eu descobri o câncer e essa situação toda, eu tenho que voltar um pouco no tempo e contar sobre algumas dores que eu já sentia, sobre algumas coisas, alguns sintomas que eu já sentia antes. Por exemplo, há uns 10 anos mais ou menos eu sinto uma dor que já foi até diagnosticada como crônica, já de tanto urologista que eu procurei, que é na coluna lombar e na bolsa escrotal. Eu já fui em vários urologistas, como eu falei, fiz vários tipos de tratamento, vários tipos de exames, e exames horríveis, muito horríveis. Eu não, prefiro não comentar, mas eu realmente tive que fazer muito isso e ninguém descobriu a origem dessas dores que eu sentia. Mas uns 2 anos pra cá, eu comecei a sentir alguns outros sintomas, que foi a questão de gases. Eu tinha muitos problemas com gases, eu ficava inchado, eu não conseguia eliminar, e assim vai. E também eu tive problema com a comida em si. Eu estava ficando cheio muito rápido. Eu nunca fui um cara de comer muito comida, sabe? Prato de comida muito cheio, muito grande. Eu sou meio gordinho assim, mas dá pra comer muita besteira, hambúrguer, essas coisas. Mas até as besteiras que eu comia, tipo hambúrguer e tudo mais, eu não conseguia comer tudo. Eu acabava deixando metade. E eu sempre comia um, queria comer outro já, e assim vai. Então eu ficava cheio muito rápido, sabe? Realmente sensação de cheio. Eu tive muito problema de ficar empazinado, me sentindo empazinado, de, nossa, passar mal com isso. E não comi nem tanto, assim, não comia nem muita coisa, assim, eu já me sentia desse jeito. E foi isso, mais ou menos, esses sintomas que eu senti antes, né? E o grande dia da revelação, na real, foi no dia em que eu e minha noiva fomos no primeiro salão para ver a situação de casamento, né? De espaço, de valores e essas questões todas. E a gente faz uma piada hoje em dia, foi engraçado hoje em dia, obviamente, porque foi exatamente na hora em que a gente sentou com o cara lá para conversar e ele falou o valor pra gente de quanto seria alugar o espaço para fazer o casamento. Eu realmente tomei uma facada no rim, porque parecia que eu ia ter que penhorá-lo, né? Mas, piadas à parte, eu senti essa dor realmente muito forte. E aí foi assim, meio que sabe, como se fosse uma alfinetada, né? Uma alfinetada não, né? Uma cutucada mesmo no rim, assim, uma dor muito forte. E aí caramba, eu fiquei ali de boa na hora, depois eu falei com minha mãe, com meu pai que estavam comigo, eu falei, cara, eu tô sentindo uma dor muito forte, minha mãe é da área da saúde. E ela falou assim, pô filho, vamos comprar um remédio para gases, pode ser que seja gases, já tá tendo esse problema já mesmo e tal. Eu falei, não, vamos fazer isso então. Compramos o coisa de gases, né, o remédio para gases. Eu tomei e, tipo, melhorei. Minha mãe chegou a dar aqueles soquinhos, né, para ver se tinha alguma dor no rim, né, pra questão de pedra no rim, quando a pessoa dá aquele soquinho para ver se tá, né. Porque quando a pessoa tá com pedra, você dá o soquinho, a pessoa sente mais dor. Eu não senti mais dor nem menos, ficou a mesma coisa. Então, tomei esse remédio, vim para casa, descansei, melhorei. E aí, quando foi à noite, eu acabei piorando de novo, sentindo a dor forte de novo. E minha mãe falou assim, vamos ao médico. Chegando na emergência, tarde da noite, eu fui atendido lá, passei pela triagem. E a médica que me atendeu, para não dizer que atendeu muito mal, né, que a gente sabe como é que é, e é pago, hein? Mas, enfim, ela atendeu já falando que era meio que uma dor muscular. Não, isso é dor muscular, tudo mais, aqui. E aí a minha mãe, ela sempre gosta de ir comigo por causa do câncer que eu tive lá atrás, na minha infância, né? E ela gosta de ir porque ela acha que eu, às vezes, não vou explicar que eu tive rabdominosarcoma e tal. E ela gosta sempre de ir para falar, explicar e mais. E eu, assim, eu já tinha contado para a médica isso, só que a minha mãe foi mais a fundo, explicou mais, e a médica foi e falou assim, não, beleza, vou passar uma tomografia só por desencargo de consciência. Ela não falou isso, mas ela passou uma tomografia mais por isso. Fiz uma tomografia lá na hora, isso era para lá de meia-noite já. Fiz a tomografia e no resultado da tomografia, a médica constatou que tinha uma massa muito enorme no meu rim direito. E ela veio dar notícia pra gente.
ela falou que eu estava com uma massa muito grande no meu rim direito. Minha mãe ficou um tanto quanto desesperada, eu fiquei um pouco sem reação, e a minha noiva não estava na sala com a gente, mas ela estava na emergência esperando. Sei que ela falou que você precisa procurar o mais rápido possível um urologista para ele ver essa situação, para ele ver essa questão da massa. Pode ser que seja um tumor, ou pode ser que seja só uma massa normal. Ela falou, explicou lá do que poderia ser, que eu realmente nem me lembro mais do que. Mas aí ela falou que poderia ser uma coisa ou outra. Tá, me encontrei com a minha noiva, falei pra ela isso, ela ficou também tipo, meu Deus, como assim, do nada, né? E foi isso, basicamente, o dia do médico, que eu descobri, a princípio, que teria possivelmente um tumor no meu rim direito. Essa situação que eu acabei de explicar aconteceu num final de semana, de um sábado para domingo, de madrugada. A médica que estava lá, ela não era urologista, ela era clínico geral, e ela falou que ela precisava encaminhar para a urologia lá do hospital, e o urologista daria mais a fundo uma explicação do que poderia ser ou não, se era um tumor mesmo ou não, e assim vai. Ela falou que o quanto antes para a gente procurar esse urologista lá da unidade, e só que não tinha agenda, não tinha como abrir, aquele rolo de hospital que a gente sabe como é que é. Sendo que fui trabalhar normalmente, segunda-feira tal. Na terça-feira, minha mãe recebeu uma ligação da diretoria do hospital e o urologista, ele falou que a minha mãe precisava me internar o mais rápido possível. Na terça-feira, no qual o médico ligou para minha mãe e falou isso, ele já explicou para minha mãe que era um tumor muito grande no meu rim direito. Então, a minha mãe sabia, o meu pai sabia, e eles foram no meu trabalho me buscar para me levar para lá para me internar. A minha noiva já sabia, inclusive, porque minha mãe falou com ela pelo telefone, e todo mundo sabia, menos eu. Eu fiquei tipo, a gente estão querendo me levar pro hospital por causa de quê? Eu não tô entendendo, calma aí, peraí, me conta o que aconteceu. Aí minha mãe falou assim, daqui a pouco eu te conto. Vai pra lá que teu pai vai te explicar. E eu fui falar com meu pai falou assim, calma aí que tua mãe vai te explicar. E a minha mãe tava conversando na hora lá com o meu supervisor, explicando pra ele o que tava acontecendo. E eu tava pegando minhas coisas, enquanto eu pegava as minhas coisas lá pra ir embora. Porque eu tava muito sem entender nada. E nisso minha mãe tava conversando, explicando pro meu supervisor. Então, meu pai, minha mãe, minha noiva e o meu supervisor ficou sabendo que eu estava com um tumor antes de mim. Ó, eu fui, voltei para esse hospital e eu fiquei no pré-internação, não sei como é que fala o local, acho que enfermaria ali que é o pré-informação, internação, perdão, que é quando o plano de saúde tem que liberar para você internar. E eu fiquei de 3 horas da tarde até 7 e pouca da noite lá esperando para ser internado. O meu plano de saúde deu muito problema lá, ele não liberou a minha internação e isso foi um problema muito grande, porque eu já estava com esse plano de saúde já há anos e ele tinha trocado há pouco tempo. Sabe aqueles clubes que você compra de plano de saúde que eles mudam constantemente? Basicamente isso. Só que quando muda ele tem que comprar a carência, né? O que aconteceu é que esse plano de saúde eu não tinha comprado a carência. E eu estava no tempo de carência ali, eu não podia internar. E aí não foi liberado, simplesmente o hospital me chutou. Falou assim, não foi liberado o plano de saúde, pega suas coisas, tchau e benção. Basicamente isso. Saímos do hospital, ficamos bem desesperados. Eu tenho que contar uma coisa bem peculiar que aconteceu antes, que foi quando a minha noiva saiu do trabalho e foi ao meu encontro no hospital. Ela já sabia que eu estava com tumor, e o médico falou comigo, Luan, você está com um tumor muito grande no seu rim direito. Eu fiquei desesperado, confesso, porque eu sempre fui um cara muito otimista. Então, quando a doutora falou que poderia ser um tumor e poderia ser outra coisa, eu falei, não, é outra coisa com certeza, vou focar na outra coisa e tudo mais. Mas, obviamente, a gente não sabe os planos de Deus na nossa vida e a gente, às vezes, é um pouco arrogante com relação a isso. Inclusive, eu era muito arrogante com relação a muita coisa. E tem sido um aprendizado até hoje. Então, assim, quando a minha noiva chegou lá, ela entrou lá na enfermaria para ficar um pouco comigo, só podia ficar uma pessoa meio que acompanhante. Minha mãe saiu, minha mãe e meu pai estavam revezando, e aí, nessas horas todas que eu fiquei, e aí minha mãe e meu pai saiu e minha noiva entrou. Quando minha noiva entrou, eu confesso que foi, assim, a primeira vez que eu realmente chorei com relação a isso, que eu abracei ela e eu falei para ela que eu tava com muito medo de morrer.
Nesse choro com a minha noiva, eu falei pra ela sobre o medo que eu sempre tive, e ela já sabia que a gente conversava muito, a gente sempre foi muito de conversar um com o outro, que eu tinha um medo muito grande de morrer aos 29 anos. Eu sei que é meio doido, mas mais pra frente eu venho explicar um pouco melhor sobre esse medo, sobre o problema de ansiedade que eu tive antes do câncer, antes desses 2 anos aí, desses sintomas do câncer que eu já estava tendo. Passada essa questão de descobrir e tudo mais, assim, as coisas aconteceram muito rápido, graças a Deus. A gente já via a mão de Deus, assim, desde o início, agindo na nossa vida realmente, porque foi muito rápido que eu consegui um contato para ir para o INCA, eu consegui ir no INCA, me consultar, e quando eu me consultei, eu já... O médico já falou assim, não, gente, pela minha idade, pela questão que eu tive lá no passado, né, do câncer que eu tive, que era muito raro no passado, e idade e tudo mais, o médico falou assim, não, vamos internar ele o quanto antes e vamos tratar dessa situação dele, vamos operá-lo, vamos retirar essa massa, porque tem que ser retirada, e vamos fazer o tratamento dele aqui no INCA. Eu lembro que eu fiquei com bastante dúvidas, né, de como seria, o que aconteceria, aquela ansiedade que bate, né? E eu perguntei ao meu médico como é que ficaria com relação ao rim, se ia ter que tirar tudo, se eu já não ia ter que perder o meu rim, se ia perder só um pedaço, como é que seria? Porque meio que num lugar falava uma coisa, outro lugar falava outra e assim vai. E eu lembro que eu falei com o Dr. Franz, do INCA, eu tenho que falar sobre ele, que ele foi uma pessoa muito usada por Deus na minha vida. Ele é um cientista do INCA, ele é um cara muito, muito, muito sinistro lá dentro. E sem contar que é uma pessoa incrível. Então, assim, eu cheguei para ele e conversei, doutor, mas, assim, eu vou ficar com meu rim ainda, aquela preocupação, né, gente? Rim, a gente sabe que é um órgão vital, é uma coisa muito, né, pelo amor de Deus. Então, aquela preocupação de, tipo, eu vou ficar com meu rim, e eu tinha esperança de ficar com ele ainda, e o Dr. Franz falou pra mim, Luan, eu tenho que ser sincero com você, que você não tem mais um rim. O seu rim está tomado pela doença, então a gente vai ter que arrancar o seu rim fora. No dia 31 de outubro de 2019, fui pro INCA para parte lá de urologia, na qual eu teria que passar lá primeiro para depois ser mandado para internação. Cara, eu fiquei o dia todo no hospital aquele dia, porque eu cheguei lá de manhã cedo, 7 e pouca por aí, e a minha internação só saiu 6 horas da noite. Então foi tipo assim, real o dia todo lá no hospital, esperando a internação, esperando toda essa situação. E a internação no INCA funciona da seguinte forma, crianças até 12 anos têm direito a acompanhante, depois disso não mais, e acima de 65 também tem direito a acompanhante. Fora isso, nesse intermédio entre 13 e 64, a pessoa vai depender de cada caso. Cara, realmente a gente ficou muito preocupado com isso, porque, eu não queria ficar internado sozinho no INCA, porque, pelo amor de Deus, é uma coisa muito desesperadora, né, gente? Por favor. E outro que a minha mãe, já contei pra vocês aqui, como é que ela sempre foi com relação ao esse cuidado todo que ela teve comigo por causa da minha situação, ela não ia conseguir me deixar sozinha, não ia conseguir mesmo. Então, assim, ela tava muito desesperada com isso, se ia poder ter acompanhante, se não ia poder. E a gente tava naquela ansiedade, a gente sempre sofre, né, gente, por não saber o futuro, né? Essa é a verdade. Em vez de a gente realmente deixar na mão de Deus, que sabe qual é o nosso futuro, sabe o que vai acontecer, a gente sofre por ansiedade. Esse é o mal do nosso século, realmente, né? Então a gente sofreu, e quando chegou na hora de sair a internação, cara, Deus foi maravilhoso. A internação saiu, e saiu que eu poderia ficar com um acompanhante. Isso foi maravilhoso de verdade. Basicamente, a história é essa de como eu internei, de como eu descobri, como foi a minha chegada no INCA. Então, assim, eu vou voltar para falar mais sobre como foi a semana pré-cirurgia, né? Como foi passar uma semana dentro do INCA, lá trancado, sem poder sair, sem poder, né, daquele jeito. E como é que foi a questão de visitas e tudo mais. Eu vou voltar para falar disso. Se você chegou até aqui, eu realmente te agradeço. E eu peço que você possa estar compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso realmente pode fazer diferença na vida de alguém. E esse é um intuito real. Eu contar um pouco da minha história, desabafando aqui, porque isso é um desabafo, com certeza, uma forma de terapia. E, cara, se eu puder ajudar uma pessoa com um pouco do que eu passei com relação à ansiedade, que é uma coisa que todos nós temos, hoje em dia eu tenho trabalhado muito nisso também,
Então, assim, se isso puder ajudar uma pessoa já, eu fico muito feliz, cara, de verdade. Então, se você puder compartilhar, comentar aqui, falar comigo o que você acha disso, o que você espera de vídeos até que eu possa fazer, me dá até ideias para fazer vídeos, seria bem legal. Dúvidas e tudo mais. Então, gente, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Que Ele realmente use a minha vida para passar um pouco das minhas dores, que não são maiores do que a sua, mas são dores diferentes. E a gente poder entender que cada um tem a sua dor, mas que a gente está aqui para ajudar um ao outro. Essa é a realidade. Muito obrigado novamente. Eu me chamo Luan Carvalho e a gente se vê no futuro, em que, em nome de Jesus, eu vou estar declarando fielmente que eu estou curado do meu câncer.